Pai, nós consagramos a Ti, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor Deus, a nossa família. Nós consagramos a Ti a nossa vida, Senhor. Nós consagramos a Ti tudo que somos, tudo que temos, Pai amado, colocamos em Tuas mãos, Senhor. Pai, não nos permite nunca crer que tudo que temos, tudo que somos, vem pelo nosso esforço. Às vezes parece ser. Mas se temos força para nos esforçar, se temos força para levantar hoje, trabalhar, Senhor Deus, é porque o Senhor nos permitiu despertar mais um dia, Pai. Enquanto muitos não tiveram essa oportunidade, nós estamos aqui. Então nós dizemos, Pai amado, nós estamos em Tuas mãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Eu sei que hoje somos poucos, irmãos. Normalmente o final da campanha é assim mesmo. Mês que vem, bom, tem mais um culto dessa campanha. Mas mês que vem, Deus já colocou a campanha no meu coração. Vai ser um pouquinho diferente. Vai ser a campanha do jejum. Então você vai vir em jejum. Pastor, tem que passar o dia sem comer? Não, você pode escolher qualquer coisa. Você pode tirar uma refeição, você pode tirar um hábito. Aquilo que Deus colocou no teu coração na quarta-feira, ou se você quiser fazer todos os dias do mês, irmão, fica à vontade, fica ao seu critério. Mas escolha algo para você em algum momento do seu dia tirar. E nesse momento você vai orar e você vai vir ao culto fé para entregar o seu jejum. Você vai vir em jejum e nós vamos entregar no final de cada culto fé o nosso jejum. Amém, igreja? Então você que costuma estar aqui, hoje está online, se prepare, porque campanha de maio vai ser campanha do jejum. E eu creio, assim como o pastor convidado falou domingo passado, ele falou algo muito, muito verdadeiro. O jejum não é para fazer Deus se inclinar a nós, é para fazer nós inclinarmos a Ele. Então eu creio que nós vamos sair dessa campanha mais alinhados com a vontade de Deus. Amém? Mas hoje eu quero continuar falando com você sobre essa série, essa campanha que nós temos falado, que é sobre recomeço. E o bom de falar sobre temas específicos é que isso te faz pensar bastante, tirar coisas novas, tirar coisas, revelações da palavra de Deus. E enquanto eu estava pensando sobre recomeço, o que é que eu vou falar? Eu comecei a pensar e Deus começou a colocar algo no meu coração que é muito verdade, tão verdade que nós vamos ver que até Deus participa disso. E a grande verdade é que todo mundo em algum momento da sua vida precisa recomeçar. Todo mundo chega num ponto em alguma área da sua vida que ele percebe, cara, do jeito que está não dá mais. Do jeito que eu venho fazendo não dá mais. Você olha ao seu redor, você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua vida espiritual, você olha para a sua família. Eu não sei quais são as áreas que Deus tem colocado no seu coração nessa noite, nesse mês para recomeçar. Mas a verdade é essa, irmão. Em algum momento, todo mundo tem que parar, refletir, deixar o orgulho de lado e recomeçar. Isso é tão verdade, que quando você lê o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu não sei se esse chegou a ser enviado. Chegou, olha aí, maravilha. A projeção tá linda demais, gente. Pode aplaudir ao Senhor pelos voluntários de hoje? Glória a Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a maravilha. Mas quando você pula para o último livro da Bíblia, e você vai para o capítulo 21, e você lê o versículo 1, na visão que o apóstolo João está tendo, entre várias, está esta. Ele diz assim: então vi novos e nova. Então, no princípio Deus criou céus e a terra. Lá no final, João vê novos céus e nova terra. Até Deus, em algum momento, vai ter que recomeçar.
Não por culpa dele, é óbvio, né? Não por culpa ou erro dele, não porque Deus fez alguma coisa que deu errado, não. Como é o nosso caso. Na maioria das vezes nós temos que recomeçar, porque vamos ser sinceros, somos nós que erramos. Mas Deus vai ter que recomeçar aquilo que Ele criou, justamente porque o homem, como sempre, o homem foi lá, pegou o mais perfeito que Deus criou e abriu brecha. E desde aquela época, como hoje, o inimigo andava ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. E infelizmente ele conseguiu devorar a humanidade. O pecado entrou, mas o pecado não vencerá, o pecado não permanecerá. Eu vou repetir, o pecado não vai vencer, porque haverá um dia em que Deus vai recomeçar, e novos céus e nova terra serão estabelecidos. Mas até Deus vai ter que recomeçar. E o objetivo da mensagem hoje, irmãos, é falar sobre algumas características do recomeço que Deus vai fazer lá na frente, que Ele quer que você traga para o seu recomeço hoje. Coisas que vão acontecer, realidades que vão acontecer no recomeço de Deus, que hoje Ele diz, você pode viver alguns desses. Alguém que está pronto para trazer a eternidade para o nosso recomeço? Esse é o tema da mensagem. Diga trazendo a eternidade para o nosso recomeço. Alguns aspectos dos novos céus e da nova terra que você pode colocar hoje na sua vida ao recomeçar. Ao recomeçar, Deus quer que você traga propósito, ou mantenha um propósito. No seu recomeço, Deus quer que você continue vivendo o seu propósito. Então, quando você começa a comparar Gênesis e Apocalipse, Gênesis 1, e você compara com Apocalipse 21, acabamos de fazer, você vai ver que Deus restaura a terra. Quando você compara Gênesis 1:3 com Apocalipse 21:23, você vai ver que Deus restaura a luz. No começo Ele disse, haja luz, era a glória dele. No final, não haverá mais necessidade do sol. No novo céus e na nova terra, a luz da glória do Senhor resplandecerá. Nova Jerusalém, meu Deus. Quando você compara Gênesis 2:9 com Apocalipse 22:2, você vai ver que Deus restaura a árvore da vida. Aquilo que Ele proibiu do homem acessar para que o homem não permanecesse eternamente no seu pecado, Ele vai restaurar. Voltaremos a comer da árvore da vida e viver eternamente. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 8, e compara com Apocalipse 21:3, você vai ver que Deus restaura a comunhão física com o homem. Estaremos diante da face do Senhor, face a face, irmãos. Contemplaremos a glória do Senhor, contemplaremos o nosso Senhor e Salvador. Agora cremos aquilo que não vemos, é pela fé. Mas um dia, quando Deus estabelecer a nova Jerusalém, estaremos diante dele para todos sempre. Alguém aqui anseia por esse dia nessa noite? Então, quando você começa a comparar Gênesis e Apocalipse, você vai ver que novos céus e nova terra tem a ver com cumprir um propósito. Quando você compara esses textos, você vê que no recomeçar, Deus está cumprindo em Apocalipse o propósito de Gênesis. Porque Deus é um Deus de propósito. Jeremias vai dizer no capítulo 1, versículo 5: antes de eu nascer, antes de formá-lo no ventre, Deus dizendo para ele, né? Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Irmão, se você entrou aqui com alguma dificuldade em entender a tua identidade, as palavras do Senhor Jesus para o profeta Jeremias são palavras para você nessa noite. Pega a revelação, irmão. Deus te diz nessa noite aquilo que Ele disse para Jeremias: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ele te escolheu, Márcio. Ele te escolheu, Claudinha. Ele te escolheu, Carmen, Andresiane, Anderson, Jaqueline. É Jaqueline, né? Acertei. Áurea, Fernando, Maninha, papai, né? Amanda, Ju, Mari. Essas palavras devem ressoar no seu coração nessa noite, irmão.
Deus é um Deus de propósito. O recomeço de Deus lá na frente tem a ver com isso. E Ele quer que o seu recomeço, irmãos, também tenha a ver com o seu propósito. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem. Eu sei que você veio para esse país com muitos planos. Planos de prosperar, planos de ter uma vida boa, planos de oferecer aos seus filhos uma vida boa, uma vida estável, diferente da vida que você viveu no Brasil. Mas a palavra de Deus diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Irmão, eu não sei o que você vai fazer no seu recomeço, eu não sei como você vai agir, eu não sei o que você vai tirar, eu não sei o que você vai colocar, mas em nome de Jesus, lembra do propósito. Lembra do propósito, porque o recomeço de Deus tem a ver com isso. E aí surge aquela famosa pergunta, né? Qual é o meu propósito? Alguém já se fez essa pergunta em algum momento? Qual é o meu propósito nesse mundo, Deus? Qual é o meu propósito? Então, para não deixar você sair daqui sem essa informação, quero te dar essa informação rapidamente, irmão. Nós temos um propósito geral e nós temos um propósito individual. Pastor, qual é o meu propósito geral? O propósito, por que Deus me formou no ventre da minha mãe? Por quê? Não sei se é milhões ou bilhões de espermatozoides, né? Que entram. Porque, cara, a chance é maior do que ganhar na loteria, de você ser o espermatozoide escolhido para ser gerado. Por quê, cara? Por que você? Por que eu? Por quê? O propósito geral é para que você se relacionasse com Deus. E ao se relacionar com Deus, transmitisse o amor dele, a glória dele e a santidade dele. Você é um instrumento. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: você é mais do que faxineiro. Você é mais do que um construtor. Você é mais do que a sua profissão. Você é um instrumento nas mãos de Deus, para que onde você entrar, aonde você pisar, as pessoas possam ver em você o amor de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Esse é o propósito geral. João 15:5 diz: quem permanece em mim, quem se relaciona comigo, quem tem intimidade comigo. Perceba, Jesus não está falando de multidão, nem está falando de quem anda comigo, não. Quem me segue só para ver milagres, quem anda comigo só pelo que eu posso fazer, não. Quem permanece em mim, dentro de mim, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Dentre todos esses frutos que você, em nome de Jesus, vai gerar estando em Jesus, você vai gerar o fruto do amor, é do Espírito. Você vai gerar o fruto da santidade. Você vai gerar o fruto que é a glória de Deus. Irmãos, você foi formado para isso. Não esqueça, quando você recomeçar: eu fui criado para um propósito. Esse é o propósito geral. Mas qual é o teu propósito individual? O propósito individual é: como que eu vou cumprir o propósito geral? De que forma? De que maneira? Deus usa uns de um jeito e usa outros de outro. Qual é o seu propósito individual? O que você precisa lembrar quando você, ou saber quando você lembrar nos seus recomeços, que o propósito continua em frente, continua em pé? Qual é o seu propósito individual? Como que Deus quer usar a minha vida? Aí você tem que considerar a sua personalidade. Aí você tem que considerar os seus dons, os seus talentos, o que é que Deus te deu, que você é bom nisso, irmão. Você consegue fazer isso bem, com excelência. Alguns cantam, alguns tocam, alguns recebem muito bem, alguns cozinham muito bem. Irmão, tem tanta coisa que Deus colocou na sua mão, que você é bom para fazer. O problema de muitas vezes é que pessoas querem fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer. Pessoas querem ser um tipo de instrumento que elas não foram designadas, mas todos fomos criados com dons e habilidades para poder expressar o amor, a glória e a santidade de Deus. Quais são? Tudo isso que você pode fazer, tudo isso que você sabe fazer, toda a sua personalidade, irmãos, foi te dada por Deus. Às vezes pensamos que algumas coisas são hereditárias, e são. Temperamento é hereditário, mas personalidade, aquilo que te compõe como pessoa, isso foi Deus que te deu. Para quê?
para que você possa cumprir esse propósito geral. Você não pode esquecer desse propósito no seu recomeço, irmão. Você não pode. Romanos 2:6a diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, irmão, se você sabe fazer algo bem, Deus te deu isso pela graça. Se você consegue exercer o seu trabalho bem, Deus te deu isso pela graça. Trabalhando, fazendo o que você faz, faça isso. A Bíblia diz: tudo que você fizer, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a honra e glória de Deus. Pela graça nós recebemos nossa identidade terrena. Pela graça nós recebemos nossos dons, nossas habilidades. O grupo de louvor, pela graça você recebeu esse talento maravilhoso que é cantar, que é tocar. Para quê? Para você cumprir o seu propósito geral. Então, em nome de Jesus, cumpra o seu propósito, recomece, mas recomece trazendo aquilo que Deus também vai levar para o seu recomeço. Propósito, diga comigo, propósito. Então, irmãos, você vai recomeçar a sua vida, amém. O meu trabalho novo, vou recomeçar minha vida profissional, vou começar com um trabalho novo, uma empresa nova, amém. Eu preciso lembrar do propósito. Vou recomeçar minha vida financeira, vou recomeçar minhas finanças, tenho que fazer alguma coisa para o negócio dar certo, amém. Vai em frente, irmãos, mas lembra do propósito. Vou recomeçar minha vida por completo, vou mudar de lugar, vou mudar de país, vou mudar de estado, vou mudar de cidade, vou mudar de casa, amém, irmão. Vai em frente, essa campanha é para isso, mas lembra do propósito. Quantas pessoas vêm para esse país? Elas lembram de tudo, mas esquecem do propósito. Esquecem do propósito. Então, quem sabe Deus permitiu a gente chegar ao ponto de recomeçar, porque ao longo do caminho, em algum momento, nós esquecemos do propósito. E está tudo bem. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, se Deus te fez conectar essa online para ouvir essa palavra, é porque Ele está dizendo: filho, está tudo bem, eu estou aqui para te lembrar do propósito. Você esqueceu. Se foi no meio da correria, no meio dos afazeres, no meio de conseguir uma vida boa para a minha família, no meio da correria dos Estados Unidos, eu esqueci do meu propósito. Deus te trouxe aqui para te lembrar: você ainda tem um propósito que eu estabeleci antes de você se conhecer por faxineira, antes de você se conhecer por trabalhador, antes de você se conhecer por landscaping, antes de você se conhecer por qualquer coisa que você fez. Eu estabeleci um propósito para a sua vida. Seja qual for a área, irmãos, que você vai recomeçar, em nome de Jesus, eu declaro: feche os teus olhos nesse momento comigo, porque o Espírito Santo está presente neste lugar. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida: você expressará o amor, a glória e a santidade de Deus. Você vai usar cada característica que Deus te deu para esse propósito, cada habilidade que Deus te deu para esse propósito, cada dom que Deus te deu para esse propósito, cada dia de vida que Deus te dá, irmão. Cada vez que você abrir os olhos de manhã, lembra, nem todo mundo teve essa oportunidade. Se você teve, é para que você vivesse esse propósito. Se você esqueceu do propósito de Deus, hoje Ele te diz: filho, eu te trago hoje ao teu coração. Você tem um propósito. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, irmão, em nome de Jesus, vá em frente e pratica toda a boa obra que Deus já preparou para a sua vida. Propósito: trazer a eternidade para o meu recomeço é trazer propósito, mas é também, o grupo de louvor pode subir já, mas é também trazer a justiça de Deus. A justiça de Deus. 2 Pedro 3,13 diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Eu pergunto novamente: tem alguém aqui esperando novos céus e nova terra ansiosamente? Irmão, você precisa às vezes olhar para o seu sofrimento e dizer: você não vai durar para sempre. Está vindo novos céus e nova terra. Meu Deus.
Você precisa de vez em quando olhar para a depressão e falar: você não vai durar para sempre. Está vindo novos céus e nova terra. Você precisa, às vezes, olhar para a maldade que está neste mundo. O mundo jaz no maligno. Você precisa, muitas vezes, parar, olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor, e talvez a sua vida, e declarar mesmo: você não vai durar para sempre. Eu aguardo a nova Jerusalém. 2 Pedro 3,13 diz isso: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Está aí? 2 Pedro 3,13. Aonde habita a justiça. Hoje a justiça reina pela graça. No reino milenar de Jesus Cristo, a justiça reinará através de Jesus. Mas na Nova Jerusalém, a justiça habitará entre nós. Habitará entre nós. O que é a justiça aqui? A justiça não é algo exercido nesse contexto. Não é aquilo que Deus vai exercer para julgar o mal. Tem a ver com isso. Mas a justiça de Deus que vai habitar na terra refere-se à retidão moral. O que hoje não é reto diante de Deus vai deixar de existir. Quando a justiça habitar, haverá retidão moral, e tudo o que acontecer, acontecerá conforme a vontade de Deus, absolutamente tudo. Deus irá recomeçar a terra para quê? Para que absolutamente tudo, diga tudo, tudo que acontecer seja moralmente reto diante dele e de acordo com a vontade dele. O que impede isso hoje? O pecado. É o pecado, é a carne que muitas vezes não te permite estar num lugar como este. É a carne, é o pecado que muitas vezes não te permite orar quando você quer. A gente até quer orar, mas a gente não consegue. Jesus, em nome de Jesus, isso um dia vai parar. A vontade de Deus vai prevalecer por completo. Nós vamos estar diante dele. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, vai ser conforme a vontade de Deus. É o pecado. O pecado, mas o recomeçar de Deus. O pecado que reinou está nesse mundo já por centenas e centenas de anos. Parece que não vai acabar, não é verdade? Você já parou para pensar? Parece que às vezes não vai acabar, né? Tanto tempo. Mas o recomeço de Deus é Deus dizendo: pecado, até aqui você chegou. Até aqui você agiu. Até aqui você chegou. Não mais. Acabou a maldade. Acabou a perversidade do homem. Acabou o engano de Satanás. Haverá um dia que a justiça de Deus habitará. Então, quando Deus recomeçar a terra, não haverá esse pecado. A justiça dele se estabelecerá e todos viverão segundo o padrão de Deus, o padrão divino. E é isso. A justiça de Deus é o padrão dele. É a vontade dele. É esse padrão que condenará o padrão do mal. Ao ser comparado com o padrão de Deus, o padrão de Deus condena o mal para todo sempre. Mas é esse padrão também que vai reger os novos habitantes da nova terra. Eu e você. Tem futuro cidadão aqui tem cidadão aqui dos futuros céus e nova terra. Tem cidadão aqui da Nova Jerusalém. Diga: eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. Eu vou viver completamente segundo o padrão de Deus, irmãos. Não haverá mais espaço para o pecado. A justiça de Deus é o padrão dele. A pergunta que Deus faz hoje para você, para encerrarmos, nessa quarta-feira de recomeço, a pergunta que Deus te faz hoje, filho e filha: por que você não pega esse padrão da nova terra, da Nova Jerusalém, e traz para o seu recomeço hoje? Por que você não recomeça essa área da sua vida e agora você dizer: olha, eu vou recomeçar tal área, mas dessa vez, diga dessa vez dá a conotação de que algo vai ser diferente. A partir de hoje eu vou recomeçar, mas dessa vez eu vou fazer as coisas segundo o padrão de Deus. Dessa vez eu vou fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Dessa vez eu vou fazer as coisas para tentar agradar a Deus. Chega de tentar agradar a mim mesmo. Chega de tentar agradar o mundo. Chega de tentar agradar o homem, irmão, que é uma receita perfeita para você ter que recomeçar. Hora e outra, tenta agradar o homem. Deus te diz nessa noite: traz o padrão, o meu padrão,
aquilo que vai reinar, vai habitar na Nova Jerusalém, estabelece nos teus recomeços. Diga mesmo, diga: dessa vez eu vou fazer as coisas segundo a justiça de Deus. Deus está te dizendo nessa noite: filho, filha, você não precisa esperar o estabelecimento dos novos céus e da nova terra para viver segundo a minha vontade. Você não precisa esperar a Nova Jerusalém para viver conforme o meu padrão. Você pode começar a fazer isso essa noite, a partir de hoje. A partir de hoje você pode viver segundo a justiça de Deus. Isso quer dizer que seremos perfeitos? Não, não seremos. De fato, só seremos perfeitos na Nova Jerusalém. Mas temos o desejo de ser perfeito. Alguém aqui tem um desejo de ser? Alguém aqui tem um desejo de ser aperfeiçoado de glória em glória? Por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta para quê? Para que o meu poder se aperfeiçoe nas suas fraquezas. Trazer o padrão de Deus para os nossos recomeços é justamente isso. Não é uma garantia que vamos ser perfeitos, mas é uma promessa de que se eu e você temos sede da justiça de Deus, seremos aperfeiçoados de glória em glória. Porque quem tem sede de justiça, Jesus diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus te diz essa noite: se ao recomeçar, filha, você tem sede pela minha justiça, eu tenho uma promessa para você: você será saciado, você será satisfeito. Deus não vai te deixar sair daqui sedento, não. Quem tem sede, por quê? Porque quem tem sede busca. E a palavra é clara para quem buscar uma promessa: buscar-me-eis de todo o coração, e você vai me achar, porque você me busca de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração, buscar a Deus sedento, não é só saber, querer saber aonde tem água, é encontrar a água, é pegar a água e é beber essa água. Sede de justiça. Se submeta ao padrão de Deus hoje. Não espere a Nova Jerusalém. Se submeter a padrões não é algo incomum para o ser humano. Quase toda organização, para você fazer parte dela, tem um padrão a ser cumprido, tem um padrão a ser alcançado. Uma boa faculdade tem um padrão altíssimo para todo aquele que quer estudar nela. E quem quer se esforça. E quem se esforça, quem busca, alcança. Muitos até querem o novo de Deus quando recomeçam. Muitos até querem viver o novo de Deus. Nós temos essa expressão, bem-vindo ao novo. Normalmente uma expressão de quem recomeça. O problema é que poucos estão dispostos a se submeter à justiça dele. Isaías 11, 1, 19 a 20 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a viverem segundo o meu padrão, se vocês estiverem dispostos a viverem segundo a minha justiça, você pode ficar em pé nessa noite. Deus te traz a promessa nessa noite, a mesma promessa que Ele trouxe para o povo dele. Ele te traz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, a promessa é certa, vocês comerão dos melhores frutos dessa terra. Você comerá do melhor fruto deste país. Você mesmo sendo imigrante, mesmo sendo de uma terra estrangeira, você mesmo estando nesse estado onde talvez poucos prosperam, a palavra de Deus é certa: se você trouxer a minha justiça para o teu recomeço, dessa vez, talvez no passado você não comeu dos melhores frutos, mas dessa vez, quando você trouxer a justiça, o padrão de Deus para o seu recomeço, você comerá os melhores frutos dessa terra. Alguém aqui recebe esse nome de Jesus? Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu trago a justiça de Deus, o padrão de Deus para a minha família? Vou recomeçar minha família. Como é que eu trago o padrão de Deus para o meu casamento? Vou recomeçar meu casamento. Vou recomeçar minha vida espiritual, minha vida financeira. Vou recomeçar alguma... Como é que eu trago isso, pastor? Eu conheço o padrão dele. Não tem como você trazer o padrão se você não conhece o padrão, irmão. Eu conheço o padrão de Deus e eu me submeto a esse padrão. Logo,
você vai comer os melhores frutos. Você irá comer os melhores frutos. Olha aqui algumas coisas que não vão estar mais presentes na Nova Jerusalém, devido à habitação da justiça de Deus. Sofrimento. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Injustiça, pecado, caos, nada disso estará presente. E se eu te dizer que você pode diminuir isso ainda hoje na sua vida? Se eu te dizer que você pode diminuir o sofrimento, não acabar completamente com ele, porque estamos ainda na velha terra. Mas se eu te dizer, irmãos, que você pode diminuir o sofrimento nessa área que você vai recomeçar, que outra hora era só sofrimento. Se eu te dizer que você pode diminuir a injustiça, se eu te disser que você pode diminuir o pecado, o caos. Como, pastor? Isaías 32:17 diz: o fruto da justiça será paz. Paz, a paz vindo para o teu recomeço em nome de Jesus, porque esse é o fruto da justiça. Quando eu trago a justiça que habitará na Nova Jerusalém para os meus recomeços, para cada área da minha vida, eu vou colher paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre, irmãos. Diminua o sofrimento, diminua o caos, diminua o pecado, diminua a maldade no seu recomeço, trazendo para Ele a justiça de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos, você pode fechar os seus olhos nesse momento. Eu vou te convidar a passar aqui à frente, você que está participando dessa campanha. Vem aqui à frente, se coloque diante de Deus, feche os seus olhos, não se distraia nesse momento. Porque ao você trazer a justiça, o padrão de Deus para o seu recomeço, você vai reduzir o sofrimento trazendo consolo de Deus. Você vai reduzir o sofrimento trazendo esperança de Deus. Você vai reduzir o sofrimento trazendo direcionamento de Deus. Ao você trazer a justiça de Deus para o seu recomeço, irmãos, a injustiça será substituída pelo favor de Deus sobre a sua vida, pela honra de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus, quanto mais eu trago a justiça, mais eu atraio o favor de Deus. Quanto mais eu trago a justiça, mais eu atraio a graça de Deus. O pecado está perdendo poder nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, o poder do pecado está diminuindo, porque quando a justiça entra, quando o padrão entra, o pecado tem que bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. E porque a justiça é presente, então haverá paz. Porque haverá justiça presente, haverá alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos nessa noite. Nós declaramos nessa noite. Nós queremos a Tua justiça para os nossos recomeços. Nós queremos a Tua justiça para os nossos recomeços. Não queremos fazer as coisas segundo o nosso padrão, Senhor. Não deu certo.